E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Debates. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante e que vai trazer muitos questionamentos aí para você que está nos escutando. E para que esse debate aconteça, nós temos aqui dois convidados que estarão conosco debatendo sobre o assunto que é: o que sabemos com certeza sobre a origem de Satanás. Nós vamos falar sobre esse assunto. Esse assunto traz bastante questionamentos, há contrapontos, há pessoas que acreditam de uma forma, há pessoas que acreditam de outra forma, mas a gente vai falar bastante sobre esse camarada aqui hoje e a gente vai trazer bastante informação com os nossos convidados que estão aqui. O nosso primeiro convidado é o professor Gabriel Cruz, da Escola Teológica Sola Escritura, e também estará conosco aqui participando. Seja muito bem-vindo, professor Gabriel. Olá, meu irmão, paz do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. É uma honra estar aqui com os irmãos nessa oportunidade para falarmos acerca desse tema interessante, de certa forma um tema que é polêmico para alguns, mas de certa forma acredito que seremos esclarecidos em alguns pontos aqui de ambas as partes. Com certeza. E do meu outro lado aqui eu tô com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Seja muito bem-vindo, pastor. Olha, eu agradeço demais, é uma honra estar aqui, né, conhecendo também o professor Gabriel. E com certeza um assunto que vai gerar conhecimento de ambos as perspectivas, né? E o que importa é isso, você disse muito bem aqui na oração que você fez agora há pouco, que o intuito aqui é, de fato, não é descobrir quem está certo ou errado, mas trazer o entendimento, fortalecendo o entendimento de quem já possui, ou quem sabe inaugurando outro. Perfeito. Mas com a graça de Deus, é um prazer muito grande estar aqui. Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu quero convidar você a vir participar com a gente aqui. Você vai ver aí que você tem o chat, onde você pode tirar suas dúvidas, você pode conversar. É muito bom o chat, gente, e vocês participarem do chat. Por quê? Porque ali você vai expressar sua opinião, você vai fazer as suas perguntas, e tem muita gente ali que são pessoas estudiosas da Bíblia, são professores, pastores, líderes, teólogos, e tem muita gente aí no chat participando. Vocês podem trocar informações, é muito bom participar do chat ali. Então, coloque ali as suas dúvidas, seus questionamentos, né? Se você quiser questionar, pode questionar. É muito importante que a gente mantenha aí o respeito, obviamente, pelos irmãos que estão ali, mas pode perguntar, pode questionar. Não existe certo ou errado aqui. A gente está aqui nesse momento debatendo sobre um assunto que diverge opiniões, mas que no fundo, o mais importante é que você que está aí ouvindo a gente vá em busca do conhecimento e encontre as suas próprias respostas, né? Então, é muito importante ter você aqui com a gente participando. Se ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho aí, se inscrever, do ladinho vai aparecer um sininho, já clica no sininho para ser notificado para todo novo episódio de debate que for ao ar. E também você pode ajudar a gente aí apertando esse cifrãozinho que tem aí no chat. Você vai ver um cifrão. Esse cifrão aí você ajuda o nosso trabalho aqui a acontecer, dando aí uma oferta, uma contribuição para que o programa continue indo ao ar e a gente consiga sempre oferecer o melhor conteúdo para você. Lembra de deixar o seu like e também compartilhar com mais pessoas. Muito bem, então o nosso tema de hoje, pessoal, é o que sabemos com certeza sobre a origem de Satanás. Nós temos aqui opiniões divergentes, né? Nós temos aqui, por exemplo, a opinião do professor Gabriel, que é que Satanás é um ser caído, né, professor? Mas que tem textos que não fazem referência alguma acerca desse assunto, não é verdade? Exatamente. Muito bom. E aqui do outro lado nós temos a opinião do pastor Fabrício, que ele acha que sim, e que isso que tem referências acerca desse assunto, e aí cada um vai trazer aí os pontos, os textos bíblicos, e aí a gente vai discutir mais sobre esse assunto, tá bom? Maravilha. Muito bem. Deixa eu começar aqui então com o professor Gabriel, que ele diz, né? Minha opinião é que Satanás é um ser caído, mas estes textos não fazem referência alguma sobre ele. Vamos falar mais sobre esse assunto? Perfeito. Quando nós tratamos de sistematizar alguns temas nas Sagradas Escrituras, indo para aquele campo chamado de teologia sistemática, quando se trata da demonologia e satanologia, nós temos, de certa forma, algumas informações bem escassas, né? O que nós temos como informações são muito poucas.
E, de certa forma, nós temos alguns textos do Antigo Testamento que fazem referência a este ser, e também aos anjos caídos, principalmente no Novo Testamento, onde constantemente as Escrituras vai fazer referência a Satanás e seus anjos, mas em nenhum momento a Bíblia nos certifica acerca da origem ou como se deu a queda. A Bíblia apresenta eles, só que depois já mostra eles caídos, tá? Então, é claro que a partir de algumas inferências, algumas análises, nós podemos especular quando se deu essa queda e de que forma. E aqui eu tenho algumas razões, já iniciando a minha fala. A Bíblia justamente não tem essa satanologia revelada de uma forma plena. Em segundo momento, os textos não fazem apontamentos diretos a seres malignos, tanto de Isaías 14, Ezequiel 28, ao decorrer aí do nosso diálogo nós podemos conversar melhor sobre isso, e também os contextos não corroboram com essa perspectiva, quer seja o contexto imediato, paralelo, geral, histórico, cultural e principalmente o contexto teológico, tá? E também o Novo Testamento não assegura essa ideia. Numa perspectiva que nós temos de revelação progressiva, nós não temos essa conclusão no Novo Testamento, e também, numa perspectiva histórica, é uma crença um pouco tardia na igreja. Então são por esses motivos os quais eu acredito que Satanás de fato é um ser caído, mas estes textos em específicos não fazem referência à queda dele nem à sua pessoa. Muito bem. Pastor, o senhor cita aí o Ezequiel 28 e Isaías 14, né? Uhum. Que foi citado aqui pelo professor Gabriel. Como é que o senhor enxerga esses textos e qual a sua visão acerca desse assunto? Olha só, quando a gente fala exatamente, o professor colocou muito bem essa questão de que a escassez sobre esse conteúdo, para a gente poder, então, até dar uma resposta ao tema do debate, o que sabemos com certeza? Pouco, porque a Bíblia não é clara nesse sentido. Agora, quando a gente vai em busca de informações acerca de origem e queda de Satanás, o que nós temos no âmbito geral? Por exemplo, o judaísmo, não todo, mas parte dos judeus, segundo a Mishnah, vai entender que Satanás ele foi criado no 6º dia, antes do Shabat. Esse é o entendimento, não de todos os judeus, parte, creem nisso. Nós temos outro entendimento de Flávio Joséfo, por exemplo, que ele vai entender que demônios são espíritos de pessoas más, mortas, obviamente, que então se apoderam dos corpos dos vivos. Essa era a definição de Joséfo. Então, todo demônio, segundo o entendimento de Joséfo, é o espírito de alguém mau que já tinha morrido. Nós temos também definição de Justino de Roma, por exemplo, que ele vai atribuir aos filhos de Deus, de Gênesis 6, os demônios. E temos também até um trecho de Enoque, por exemplo, que vai entender que filhos de Deus são os demônios, Gênesis 6. Aliás, Justino ele entendia que os demônios são fruto da união desses filhos de Deus com as mulheres. Isso que entendia Justino. Então, essa é a definição. Agora, a Bíblia vai nos dizer que demônios são anjos caídos. Então, você tem lá Mateus 25, 41, você tem 2 Pedro 2, você tem Judas 2, Judas 6, e Ezequiel 28 e Isaías 14, que eu acho que é onde a gente vai aqui divergir um pouquinho, que eu entendo que não é uma referência, é uma inferência. Posso tomar como base? Posso. Uso. E não estou sozinho. Orígenes tinha esse entendimento, Tertuliano tinha esse entendimento. Então, eu acredito que textos como Ezequiel 28, Isaías 14, também podem dar uma base para que a gente tenha uma noção de como foi a origem e queda de Satanás. Agora dizer, nós temos esse texto aqui, ele diz cabalmente sem falhas. O Satanás ele surge aqui e cai ali. Nós não temos isso. Mas, como uma possibilidade de interpretação, eu incluo Ezequiel 28 e Isaías 14 como sim, onde se aponta indiretamente para a figura de Satanás nesses textos. O senhor consegue ler para a gente, aqui para a nossa audiência, saber do que a gente está falando? Os textos de Ezequiel, o senhor tem aí como a gente apontar e a gente entrar nesse tema? Ezequiel 28. Ezequiel 28, Então, vamos lá. Diz assim, e veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus,
Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu te trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus. Na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão dos estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor. Aí aqui vai entrar agora o trecho que é o que eu acredito ser bem uma referência. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Então eu entendo que esse texto aqui, o que a gente chama, né, é uma profecia de dupla referência. Ainda que diretamente, sim, é uma mensagem que está sendo enviada a um rei de Tiro, que é um homem, ainda assim há elementos aqui que eu entendo que podem ser atribuídos a uma outra pessoa. Por isso que eu considero Ezequiel 28 um texto de dupla referência. Professor. Perfeito. Essa questão de dupla referência, ela de fato é assegurada em algumas profecias, né? Em alguns textos proféticos. Por exemplo, alguns textos ali de cunho messiânico. Você tem, de certa forma, o seu cumprimento em tempos veterotestamentários, mas se cumpre também em Jesus Cristo. Exemplo, Oséias, capítulo de número 11 ou 12, se não me falha a memória, do Egito chamei o meu filho. Esse texto faz uma referência quando Deus chama a nação de Israel do Egito. Só que Mateus também, escrevendo, né? Perfeito, só que Mateus, no capítulo de número 2, ele cita isso para Jesus. Então, de fato, existem profecias de duplo sentido, só que todas elas que eu encontro nas Sagradas Escrituras, pelo menos as quais eu me lembro aqui, se referem somente à pessoa de Jesus Cristo. Algumas vezes também ao Espírito Santo, como no caso de Joel, dentre outras, tá? Porque quando nós falamos de tipologia bíblica, não que o pastor assegurou que é uma tipologia bíblica, ele disse que é uma referência, tá? Mas quando se trata dessa questão de dupla referência ou tipologia bíblica, só o Novo Testamento pode nos assegurar e concretizar essa ideia, naquilo que nós chamamos de uma revelação progressiva. Então, porque eu sei que a serpente do Éden, ela de fato é Satanás.
Porque o Novo Testamento me traz essa ideia. Porque eu sei que, por exemplo, Moisés, ele pode ser um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo, porque o Novo Testamento me traz essa ideia. Mas trazer esses títulos sobre-humanos a Satanás, tais como querubim, querubim ungido, querubim alado, dentre outros, nós não temos essa confirmação no Novo Testamento. E quando nós vamos analisar o contexto como um todo, desde o capítulo de número 25, onde se inicia o julgamento das nações, nós temos a partir aqui do versículo de número 11 uma lamentação. A palavra lamentação, basicamente, seria um canto fúnebre, né? E aí eu gostaria de saber como que o pastor interpreta essa questão de um canto fúnebre sendo associado a um ser que não pode morrer. De fato, ele terá o seu tormento eterno no lago de fogo, todavia ele não pode morrer. Como nós podemos aplicar um canto fúnebre a alguém que não pode morrer? Essa, basicamente, é a minha primeira pergunta ao pastor. Então, olha só, eu como entendo que o texto ele é de dupla referência, o que você tem aí no decorrer do corpo desse texto são momentos intercambiáveis. Então, essa lamentação direta à figura do rei de Tiro. Agora, no decorrer da mensagem, você tem elementos que são inseridos. Entra, sai. Então, você tem, por exemplo, em que momento o rei de Tiro foi criado por Deus? Ele foi criado por Deus? Ele foi estabelecido por Deus? Foi Deus que estabeleceu? Então, são elementos que o texto traz que fica meio, na minha concepção, difícil de também associar e dizer que somente o rei de Tiro está sendo alvo ali do profeta, por conta destes elementos. Então, essa questão da lamentação, eu acho que é direcionada ao rei de Tiro. Outros elementos, a menção do Éden e outras citações que a gente vai ver aqui, já não cabe mais a figura do rei de Tiro, mas esta outra figura, que no meu entendimento é a pessoa de Satanás. Perfeito. Então o senhor acredita que em algumas falas, algumas terminologias esporádicas referem-se a esse ser maligno, no caso, né? Esse intercâmbio aí, que perfeito. Eu me refiro ao rei de Tiro, aí o profeta paralelamente já faz um teste, um outro comentário, se referindo agora à figura de Satanás. Perfeito. É interessante, e como disse o pastor, ele não está sozinho nessa interpretação. Alguns pais da igreja interpretaram dessa forma, né? E eles interpretaram misturando alguns textos. E aí foi associado depois o texto de Lucas, capítulo de número 10, aonde Jesus Cristo diz: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Não sei se o pastor relaciona esses textos também. Posteriormente, você tem outros pais da igreja, Agostinho, São Jerônimo, trazendo essa abordagem alegórica, que foi inaugurada por Orígenes, né? Em sua escola, relacionadas ali à alegorese e alegoria. Todavia, Hipólito de Roma, ele já vai interpretar como se for ao próprio anticristo. Ok, não deixa de ser um ser maligno. É interessante essa perspectiva. Inclusive, Isaías 14, quando a gente chegar naquele texto, até alguns apontamentos pode fazer referência ao anticristo. Mas esses títulos, as terminologias às quais o pastor aqui aponta, nós podemos explicar mediante um contexto cultural. A cidade de Tiro era portentuosa. Ela, de certa forma, trazia uma ostentação para as demais cidades de sua época. E, de certa forma, nós podemos entender que ela se engrandecia por isso. Então, Deus faz uma profecia à cidade de Tiro, usando termos relacionados àquela cultura. Havia um trânsito cultural entre ali os povos do Antigo Oriente Próximo. Então, quando nós falamos de querubim não está associado somente à cultura judaica. Os outros povos também acreditavam em seres alados. Se nós olharmos, por exemplo, algumas imagens, alguns desenhos ou achados arqueológicos relacionados a Sargão II, a Itubaal, nós vemos seres alados nos tronos dos reis. Inclusive em Babilônia, no Egito também era muito comum. O pastor começou a ler aqui a partir do capítulo de número 28, onde nós temos, de certa forma, uma linguagem irônica. Por que uma linguagem irônica? Como você consegue rebaixar alguém que está se engrandecendo? Alguém que está se ensoberbecendo? Através da ironia. Né? Então, basicamente, é uma profecia irônica este que se assentava como Deus. É por isso que o texto diz, olha, você se assenta na cadeira de Deus, mas na verdade não és Deus, é homem. Por que refere-se aos mares, no caso? Porque nós temos as embarcações que, de certa forma, fazia com que o mercado fosse algo que chamasse atenção naquela região.
Conforme nós vamos analisar, em seguida faz uma referência a Daniel. E aqui nós temos uma outra questão, pastor, quem operava em Daniel era o Espírito de Deus. Sim. E dizer aqui, de certa forma, que nós temos uma sabedoria, algo do tipo relacionado a Satanás maior do que a que Daniel tinha, acredito que não se encaixaria dentro do texto. Mas, de certa forma, os textos que mais se apegam é a partir do versículo 11, né? Filho do homem, levanta uma lamentação, como disse aqui, um canto fúnebre. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. O pastor basicamente perguntou, quando foi que o rei de Tiro foi criado? É que a ideia monoteísta ainda é de que Deus criara todas as coisas, principalmente os reis, aonde os reis se viam como deuses ou filho dos deuses. E aí nós temos o exemplo do próprio faraó, né, no contexto ali do Êxodo. Então os reis se viam como deuses ou se viam como filho dos deuses, e Deus aqui, de certa forma, mostra que este rei foi criado, mostrando que ele tem um senhor sobre a sua vida, ou seja, de fato, ele não é alguém que ele está pensando ser. Entende? Então, aí que eu acho que começa... a gente vai acabar usando o mesmo modus operandi para poder defender os pressupostos. Perfeito. Porque olha só, então você concorda que foi Deus, ou no pensamento hebraico, Deus que criou, ele criou o rei de Tiro daquela maneira, criou como um ímpio, e ainda o estabeleceu, e ainda vai dizer dentro do texto que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Perfeito. Aí que tá. No meu entendimento, isso é uma impossibilidade humana. Porque não há quem seja perfeito em todos os seus caminhos, senão um ser que antes da queda, sim, conforme a criação de Deus, era perfeito em todos os seus caminhos. Quando Jesus faz menção do diabo, Satanás, lá em João 8,44, ele vai dizer que ele é um homicida desde o princípio, mas ele não se firmou na verdade. Não se firmou, esteve nela, mas saiu. Então isso também corrobora com esse entendimento de que sim, segundo a Bíblia diz, e o professor também concorda, o Satanás é um anjo caído. Perfeito. Agora, atribuir essas características ao rei de Tiro, a sua pessoa, como alguém que foi perfeito em todos os seus caminhos e criado por Deus, como ele era, eu acho que como é que a gente vai encaixar essa perfeição num homem perverso como esse? Na verdade, o rei de Tiro ao qual nós podemos se referir aqui, ele desde o início não foi um homem perverso. No entanto, que o rei de Tiro foi ele quem auxiliou Salomão, inclusive, a construir o templo. Percebe-se lá no segundo livro das Crônicas que nós vemos aquele comércio entre Salomão, o rei de Tiro, inclusive trazendo pedras para o templo. E é por isso que estas pedras elas estão relacionadas aqui em Ezequiel 28. E aí muitas das vezes a pessoa pergunta, mas o texto diz monte de Deus. O que é esse monte de Deus na Bíblia? Nada mais do que Jerusalém, aonde o rei de Tiro esteve para construir o templo também de Salomão. Conforme nós podemos analisar, essa questão da perfeição e formosura, elas são termos relacionados a homens que, de certa forma, desenvolveram uma justiça ou, de certa forma, desenvolveram uma integridade em Deus. Nós temos isso, por exemplo, relacionado a Jó, reto, justo, íntegro, que se desviava do mal, mesmo debaixo de uma natureza adâmica, dentro do contexto da depravação total, uma natureza caída, a Bíblia coloca esses termos em Jó. Nós temos termos sobre-humanos também sobre Nabucodonosor, onde ele é chamado de estrela da manhã, né? Como havia dito, os reis são chamados de deuses, os deuses, em algumas culturas, eram vistos como perfeitos. Daniel, de certa forma, recebe um elogio de Faraó, homem em quem tem o espírito dos deuses, né? Então, não é errado associar essas terminologias necessariamente a um homem, principalmente a um líder naquela época. Outra questão também que nós temos aqui, que talvez vai implicar, é a ideia do Éden, né? Talvez muitos perguntam, mas o rei de Tiro também estava no Éden? De fato, esse é o ponto mais complexo nessa profecia, porque muitas pessoas associam o Éden ali à região de Nínive e Tiro. Não tenho conhecimentos geográficos acerca do Antigo Oriente Próximo, então não posso assegurar isso com clareza e certeza. Mas, nos capítulos anteriores, a ideia do Éden era uma pessoa. Era um dos mercadores, dos negociantes de Sabá,
com quem inclusive fazia ali algumas negociações. E depois Éden deixa de ser uma pessoa para ser um lugar. Talvez isso é o que mais implica. Eu gostaria de saber do pastor, de que forma ele entende a ideia de Lucas capítulo de número 10, não que nós estamos saindo do texto, é que muitas pessoas associam, tá? E também se o pastor acredita que houve uma guerra nos céus, por exemplo. Porque muitas pessoas acreditam que houve um duelo acerca do trono de Deus, né? Eu particularmente não creio nessa ideia de que ele queria o trono de Deus ou queria ser igual a Deus. Acredito que os primeiros pecados de Satanás são esses os quais o pastor citou. Homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, e outros textos também que depois eu gostaria de citar. Mas a minha pergunta é basicamente essa. O primeiro pecado de Satanás, o que fez ele deixar de ter um caráter bom, benevolente, para depois ter um caráter mau, qual nós conhecemos hoje? Qual foi o seu pecado? Olha, eu acho que o que vai diferenciar aí Satanás dos demais anjos é justamente a sua deficiência de caráter, que foi a sua soberba. Ele cresceu. Um texto que temos usado muito recentemente, 1 Timóteo 3,6. Quando então o apóstolo Paulo fazendo a referência àquele que deseja o episcopado, que não seja um novato, não seja um neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Agora, o diabo, as suas características, Satanás, elas são caídas. Ele é o enganador, ele engana desde o princípio e depois do milênio ainda vai ser solto para voltar a enganar as nações. Não é isso que ele faz. Então, ele é a sua característica, nem vou dizer a pior, mas uma que muito deixa ele evidente é que ele é, de fato, a sua soberba. A vontade que ele teve, e aqui associo a Isaías 14, de subir e conseguir estar acima de Deus. Então, esse intento fez com que ele caísse. Entendo. Foi a razão da sua queda. De fato, o texto que ele cita ali em Timóteo, né? Convém que o obreiro não venha a ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na mesma condenação do diabo, dá a entender que o diabo foi condenado por causa da soberba. De fato, tem essa interpretação no texto e talvez é a mais coerente. Só que eu ainda tento correlacionar esse texto com a fala de Jesus. Porque quando Jesus diz assim que ele foi homicida desde o princípio ali no corpus joaninos como um todo, quer seja no Evangelho, nas Epístolas e no Apocalipse, refere-se ao livro do Gênesis. Então Jesus está dizendo que ele foi mentiroso e homicida desde o Gênesis. E aí eu entendo, lá no capítulo de número 3, a sua queda. E não como alguém que queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, ou ser semelhante ao Altíssimo, conforme fala Isaías 14:12, né? Porque qual que é a minha perspectiva? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, era tudo perfeito, e ao concluir, a Bíblia diz que e viu Deus que era tudo muito bom, né? A expressão ali no hebraico é tov meod, era tudo muito bom, ou seja, a ideia de tudo ser perfeito. Se tudo era perfeito, ainda não poderia ter mal, ainda não poderia existir uma queda angelical, pelo menos até ali Gênesis capítulo de número 2. Só que no capítulo 3, nós já vemos um ser caído, e este ser caído se utilizando da mentira para enganar o homem. É por isso que o primeiro pecado associado a Satanás deve ser a mentira. Posteriormente, pode ser também a soberba, a partir do momento em que ele começa a dar mandamentos ao homem como se fosse Deus, para que o homem comesse do fruto a qual o próprio Deus havia proibido. Então, no capítulo 2, nós temos tudo muito bom, tov meod, tudo perfeito, e depois nós temos no capítulo de número 3 já um ser caído dentro daquele cenário ali da queda adâmica, entende, pastor? Não, eu entendo. Então, mas olha só. O senhor tinha falado sobre o capítulo 6, né? Da criação. De Gênesis, aí já vai dos filhos de Deus, né? Mas olha só, então, em que momento que o diabo cai? O professor entende que, então, Gênesis 3 é o momento próximo à queda de Satanás? Perfeito, pastor. Por quê? Em que momento que o professor entende que ele caiu? Então, agora, o momento exato, aí a Bíblia já nos traz essa ideia. Mas podemos recorrer, por exemplo, à questão da tradição. A tradição judaica, no livro dos Jubileus, vai dizer que os anjos foram criados ali quando a Bíblia refere-se ao exército dos céus. Nós sempre interpretamos aquela parte como aves e pássaros. Só que exército dos céus na Bíblia sempre refere-se a anjos. Aliás, o próprio Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos.
Em Neemias, capítulo de número 9, e em Lucas, capítulo de número 2, o exército celestial ali são anjos, né? Então entendemos que não houve uma criação anterior. Acreditamos que os anjos foram criados dentro dos 6 dias ali da criação, enfim, né? No 7º dia, Deus contemplando a sua obra. Tem que ser ali no capítulo de número 3 ou próximo a isso, porque é ali que nós vemos a maldade entrando. Antes disso, como havia dito, era tudo tov meod, era tudo muito perfeito. Mas a maldade não entra só depois da queda do homem? Então. Porque se eu assumir que o Satanás ali, no contexto do Éden, a queda dele foi ali, e ele foi criado nos 6 dias, eu acho que fica complicado eu escapar do entendimento de que Deus, então, o criou caído. Então. Porque se ele já existe, e ele está presente no Éden, como uma figura caída, mas no contexto do Éden não existe mal. Não há mal. Perfeito. Até que Adão peca, aí sim o mal e a morte entram e passa para todos os homens, quando Paulo vai dizer isso lá em Romanos 5:12. Então, eu entendo o seguinte, o mal está no Éden, mas ele não se efetiva porque ele não tem entrada. Ele não tem espaço. Mas nós temos uma figura caída, que no meu entendimento, ele já caiu antes. Jó 38 vai dizer, quando Deus pergunta para Jó, onde é que você estava quando eu criava o mundo? E o texto ali nos dá a ideia de que os anjos já haviam sido criados. Tanto que o pecado surge no céu, né? O primeiro pecado. Porque nós temos uma figura de uma criatura caída, má e perversa, querendo vender uma ideia, e acabou, né, tendo êxito, de que alguém poderia se assemelhar a Deus, algo que o próprio ser caído já possuía, e aqui eu acredito, caiu por essa causa. Porque quis se assemelhar, ir além, estar acima de Deus. Então, se eu entendo que Satanás ele foi criado dentro do período dos 6 dias, e eu não vejo nas Escrituras um momento em que essa queda está, pelo menos uma possibilidade dela ter acontecido, eu vou ter que dizer que Deus criou demônios. Bom, eu entendo que Deus criou todas as coisas boas, né, e perfeitas. Só que todas as criaturas de Deus, em primeiro momento, têm consigo livre-arbítrio. Aliás, um Deus amoroso... É arminiano, né? Oi? É arminiano. Sou arminiano clássico, mas não acredito no livre-arbítrio hoje. Mas tá. acredito que antes do mal, necessariamente, nós temos Deus criando todas as suas criaturas, ou seja, com o poder de escolha, de amá-lo ou rejeitá-lo. Aliás, um Deus amoroso, de certa forma, concede a oportunidade para o homem amá-lo ou rejeitá-lo. Eu não vejo que Deus cria o mal, mas a possibilidade para esse mal, e não a realidade. E daí é onde que surge a realidade do mal? Na rejeição daquilo que é bem, na perversão daquilo que é bom, na corrupção daquilo que é bom, ou na rejeição do sumo bem, conforme diz São Tomás de Aquino, né, a saber, Deus. Okay. Ou seja, a partir do momento em que os anjos foram criados por Deus e têm esse livre-arbítrio, eles também podem rejeitar essa bondade. Sim. E aí está a queda de Satanás. Entende? Então, mas em que momento? Aí é que eu entro com aquela velha frase clichê: aonde a Bíblia se cala, eu também me calo. Entende? Se da mesma forma nós não temos textos para fazer referência... Acabou o debate. Não. Por isso que eu falei que o modus operandi que a gente usa aqui é o mesmo. É o mesmo, exato. Porque nós não temos elementos, de fato. Eu não vou dizer assim, não, Ezequiel 28, com certeza. Não, é uma possibilidade de interpretação que eu aceito. Eu tomo posse dela, eu uso ela. Agora, o professor entende que não. Eu não vou dizer que ele é um herege, está errado. Não, não vou dizer. Mas eu aceito uma possibilidade que ele rejeita. Porque, assim, é interessante o pastor ter falado da questão de herege, porque hoje você... Eu sou pentecostal, né? Então, você ter uma posição dessa que eu tenho no meio pentecostal, praticamente o pessoal me vê como herege. Tá desviado, né? Exatamente. Fogo estranho. Quando que, na verdade, não. Né? Tem essa possibilidade, ambas são possíveis. E não estamos aqui negando algo essencial da fé, como trindade, divindade de Jesus, salvação somente pela graça, dentre outras questões.
questões, né? Porém, eu entendo que da mesma forma é muito escasso dizer quando Satanás caiu, nós também temos uma certa escassez para dizer que houve uma batalha, um duelo pelo trono, ou ele almejando o trono de Deus. Eu entendo que nós não temos, né, esses textos. Muitas pessoas vão recorrer a Apocalipse 12, só que Apocalipse 12 eu já vejo como algo futuro necessariamente. Qual é a citação de Apocalipse 12? Apocalipse 12 é: e houve guerra, houve batalha entre Miguel e Satanás, e caiu o dragão e levou consigo a terça parte das estrelas. Né? Da onde se tira o entendimento de que terça parte dos anjos são demônios. Perfeito. Por que conta é dessa cauda do dragão que levou a terça parte das estrelas. Então você vê, não é algo claro, mas nós temos uma inferência. Posso usar essa possibilidade de interpretação. Porque a Bíblia, nesses momentos, ela não é clara. E em alguns momentos a Bíblia faz isso. Né? Por exemplo, se a gente fosse discutir aqui, onde esteve Jesus dos 12 ao 30? Não sei. A Bíblia não diz. Exato. Por que a Bíblia, o Novo Testamento, faz muito mais referências à morte de Jesus do que ao seu nascimento? É escasso as informações sobre o nascimento de Cristo. Você tem Mateus narrando os 2 primeiros anos, rapidamente, Lucas narrando os primeiros 40 dias, e depois você não tem mais nada. Agora, a morte, se tem data, horário, quem estava, quem não estava, como é que foi, o que, que aconteceu. Na verdade, a questão de Satanás no Antigo Testamento ela é muito escassa. Nós temos a serpente, nós sabemos que aquela serpente só é Satanás por causa de Apocalipse 12, revelação progressiva. Depois você só vai ver ele aparecendo em Jó, ainda tendo acesso aos céus, né, quando os filhos de Deus vieram se apresentar, veio também com ele Satanás, e como se Satanás prestasse algum serviço, veio de rodear a terra e passar por ela. Depois você vê ele aparecendo em Crônicas, depois no julgamento de Josué, lá em Zacarias, e depois você não tem mais nenhuma outra referência, ele já aparece no Novo Testamento com anjos. Porque o Antigo Testamento não fala de anjos com Satanás. No Novo Testamento já fala. E aí você tem Jesus falando, eu via Satanás caindo do céu como raio, onde muitas pessoas interpretam que não, Jesus olhou para o passado e viu Satanás caindo em terra. Só que ali o termo grego está no presente do indicativo ativo contínuo. Ou seja, Jesus via continuamente os discípulos expulsando e o reino das trevas perdendo a sua força, aos poucos caindo. É aquela parábola que Jesus usa do valente. O mais valente está chegando e o menos valente está caindo e sendo derrotado. Então, aquela visão de Satanás caindo acontece ali, quando os discípulos começam a expulsar demônios. Porque o próprio Jesus Cristo disse, olha, se eu curo os enfermos, se eu saro os doentes, se eu expulso os demônios, então o reino de Deus é chegado a vós. E completando pelo menos essa perspectiva, eu acredito, não sei se o pastor vê dessa forma, que até a cruz de Cristo, este ser caído, Satanás, tinha acesso aos céus para condenar e acusar o homem. Na verdade, para acusar, né? Conforme diz Apocalipse. Mas ele perde esse acesso na cruz. Quando a Bíblia diz em Colossenses que na cruz Jesus aniquilou principados e potestades e os expôs à vergonha. E lá em Apocalipse 12 diz, caiu o acusador dos nossos irmãos. A antiga serpente, que se chama diabo, que é Satanás, dragão, que os acusava de dia e de noite, e não se achou mais lugar nos céus, e foi perseguir então a mulher e a semente da mulher, aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, eu vejo que Satanás ele não foi criado com um propósito necessariamente de tentar, mas houve a necessidade de ter um tentador, de ter um tentador. E a necessidade de ter um tentador é justamente para Deus não fazer esse papel, porque Deus não pode tentar e não pode ser tentado. Então, de certa forma, Satanás é um ser maligno criado por Deus. Deus criou um ser maligno. Deus criou um ser bom que se corrompeu. Lembrando que a questão de fazer um teste não é algo ruim. Se eu fizer um teste com o senhor, não é algo ruim. Sim. Entende? O problema é quais são os meios que ele se utilizou para fazer esse teste. Foi justamente a mentira. Inclusive, no livro Sabedoria de Salomão, livros apócrifos, né? Capítulo 2, versículo 24, diz que foi por inveja da serpente que ele colocou a mentira e através da mentira entrou o pecado no mundo. Então e Flávio Joséfo corrobora com essa perspectiva. Lá nos primeiros capítulos da obra História dos Hebreus, publicado pela CPAD, diz que a serpente sentiu inveja do homem e por causa da inveja introduziu a mentira e depois a mentira o pecado e também a morte como consequência. Tá? Então basicamente Deus cria alguém para testá-lo,
ou dá essas funções para testá-lo, só que ele se utiliza de termos totalmente equivocados para testar o homem. Porque Deus não pode tentar, porque seria contra o seu caráter. Deus não pode tentar e não pode ser tentado, mas cada um é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência. Sim, eu já entendo que esse quadro é hoje algo pós-queda, porque essa concupiscência, esse imã pelo erro é algo pós-queda que nós temos. Sim. Agora, eu tenho dificuldade de entender da maneira que o professor entende, porque se eu olhar para Satanás e entender que ele foi uma espécie de que, ainda que indiretamente, um projeto de Deus para tentar o homem, sendo que ele não poderia fazer, aí nós temos ali, exatamente no Éden, a figura que Deus colocou no Éden da árvore do fruto proibido. E deu a ordem para ele. Aliás, é uma coisa muito interessante isso. No Éden, eu até falei isso no meu livro, Deus não previne Adão da presença da serpente no Éden. Não previne. Deus não diz nada a Adão, cuidado com a serpente. Não tem. O perigo para Adão era Adão. E Deus informa a ele, do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Ordem dada, consciência de Adão e Eva, porque ela explica isso para a serpente depois. Porém, ele vai e toma uma direção que quis, contrária à de Deus. Ele dá ouvidos a Eva. Então, se havia uma necessidade de uma ferramenta para tentar Adão, essa ferramenta foi o fruto, e não a serpente. A serpente veio para poder desgovernar e acabou conseguindo, uma vez que a serpente não enganou Adão, enganou a Eva. Mas, nesse sentido de que então Deus fez uso da figura de um anjo caído para poder tentar o homem, uma vez que ele não poderia tentar, eu acho que essa ferramenta foi a árvore. E não o Satanás, não a serpente. Então, se eu assumo esse entendimento, eu vou ter que continuar batendo na tecla de que então Deus criou Satanás. Deus criou um anjo mau. Então, na verdade, não é estranho essa ideia de Deus usar aquilo que na nossa perspectiva é mal para tentar o homem. Quando foi necessário castigar Saul com espíritos malignos, então, a Bíblia diz que veio da parte de Deus. Então, só que... É igual Isaías 45:17, quando vai falar, 45:7, que vai falar de que eu crio o mal. Sim, no sentido de infortúnio. Sim, para poder punir, para poder trazer juízo. Mas isso é pós-queda de uma multidão de seres caídos. Na verdade... Agora, antes... Na verdade, Isaías 45:7, eu, o Senhor, formo a luz e as trevas, crio o bem e faço o mal. Na verdade, ali não é só questão de calamidade. Está sendo endereçada... Você entende que tem um mal moral ali, não? Então, está sendo endereçada... Deus não é o autor do mal, né? Inclusive, um dos temas que eu mais gosto de tratar é a questão da teodiceia. Eu acredito que o mal é justamente a rejeição de Deus, a corrupção daquilo que é bom. O que nós podemos entender em Isaías capítulo 45, versículo de número 7, Deus está endereçando a mensagem a um homem persa, Ciro, de certa forma ligado ali à religião do zoroatrismo, né? Aonde se acreditava que uma entidade era responsável pelo bem e outra entidade era responsável pelo mal. Um Deus bom e um Deus mau. E Deus, de certa forma, traz este oráculo a Ciro, dizendo, olha, não tem um outro Deus comigo. Não tem um outro Deus para duelar comigo. Não tem um Deus responsável pelo mal. Eu, o Senhor, crio a luz e as trevas, faço o bem e o mal, mostrando. Todas as coisas, de certa forma, procedem de mim de uma forma direta ou também com a minha permissão. E aí nós temos o caso de Jó. Deus permitiu tudo aquilo. Sim. Percebe? Deus permite aquilo através de quem? Através de Satanás. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, Lucas 4 e Marcos capítulo de número 1 que Jesus foi cheio do Espírito Santo e levado para o deserto. E em meio a esse cenário, alguém se apresenta como um tentador. O tentador é Satanás. Sim. Ou seja, e aí nós temos, olha, transforme essas pedras em pães aqui para que mate a sua fome. As pedras já estavam ali, mas foi necessário a fome de Jesus e necessário o tentador. Semelhantemente também a árvore. A árvore estava ali. Então era necessário que houvesse um tentador. Toda tentação requer um tentador.
Entende? E Satanás, ele de certa forma é esse tentador, só que sendo esse tentador, ele poderia testar o homem não de uma forma equivocada ou corrupta, mas se utiliza de questões totalmente equivocadas para tentar o homem, como a mentira, como a inveja, Então, mas olha questões. só, mas no Éden, a serpente não enganou Adão. Tanto que quando Eva come do fruto, não aconteceu nada. Então você tem ali, de novo, a ideia de que a presença da serpente no Éden, ainda que era Satanás, um ser caído, ele estava no Éden, mas o mal que ele era em si não se comunicava com aquele contexto, com aquele ambiente. Isso só aconteceu porque Adão desobedece a Deus. Quando você faz esse link com a tentação de Cristo, aí, de novo, eu atribuo a Satanás como essa figura tentadora pós-queda. Jesus tinha natureza caída? Não. Mas a semelhança de Adão, né, o que a gente vai chamar da natureza de Jesus, a pré-lapsariana. Uhum. Pré-lapso, antes da queda. Então, a semelhança de Adão, ele também foi tentado. Eu creio que a tentação de Cristo não foi só para cumprir tabela, não. Ela foi a tentação. Jesus poderia ter desobedecido a Deus, fazendo uso da sua livre expressão de vontade, como foi Adão. Eu creio. Porém, sem êxito. Agora, no Éden, você tem um homem com essa mesma natureza que desobedeceu a Deus. E aqui no Novo Testamento você tem Jesus, que vem então para poder pagar pelos pecados de toda essa criação, essa criatura caída. E aí sim, agora nós temos a figura do tentador, que já está no mundo. Ele está no mundo. Porque lá no Éden, ele não estava. Aliás, isso é uma coisa que dá para dar um nó na cabeça da gente, né? O mal, na presença de Satanás, está no Éden. Mas o mal não se comunica com o Éden. Ele não tem acesso, ele não atinge, ele não fere, ele não se efetiva. Porém, no contexto de Novo Testamento e tentação de Cristo, ele está. Ainda vai dizer que o mundo foi entregue a ele. Na verdade, de uma forma bem escassa, nós temos sim Satanás tentando. Lá em Gênesis capítulo de número 3, olha só a problemática que nós temos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Tem algum texto que Deus fala para não tocar na árvore? Não tem. Ele está acrescentando, a serpente está acrescentando palavras na palavra de Deus. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Peraí, em nenhum momento Deus falou, o dia que vocês comerem serão semelhantes a mim. Né? Aí, posteriormente... Essa foi a sugestão da serpente. Da serpente. Então, ela distorce a palavra de Deus. É aquilo que Satanás faz no deserto com Jesus. Sim. Né? Olha, lança-te daqui, porque também está escrito que ele dará ordem aos teus anjos para que não tropece com seus pés em alguma pedra. Satanás se utiliza da própria palavra de Deus para tentar o homem. Inclusive, ele faz isso até os dias de hoje. Exatamente. E Jesus o vence pela palavra. Essa questão de que Satanás é só um tentador na questão fora do Éden é muito complexo, porque nós temos a questão de Jó, de certa forma ele tenta, Jó não só prova, mas também tenta, tá? E também a questão de Davi para fazer o censo. Quem incitou Davi para que fizesse o censo? Não, então, mas olha só, eu acredito que, sim, Satanás tentou a Eva, ele tentou. Uhum. Não tem como dizer que não tentou. Mas ele não foi uma ferramenta de Deus para esta tentação. Eu entendo que a árvore, se Deus lançou mão de um elemento para testar o homem, foi o fruto. Foi a árvore, foi a proibição a comer do fruto. O diabo só veio ali rodeando e lançou uma outra, né, deturpando o que Deus havia dito, lançou para Eva uma outra ideia que ela abraça, mas Adão dá ouvidos à mulher. Então que Satanás tentou. Então, mediante essa perspectiva, não precisava de Satanás também para tentar Jesus. Jesus poderia ser tentado pela sua própria fome. Então, mas aí que tá. Aí, de novo, a questão que eu te disse. No Éden, Satanás não estava no mundo. A morte não estava no mundo, o pecado não estava no mundo. Então, agora, no Novo Testamento, ou pós-queda, né? Pós-queda, Satanás agora, ele está no mundo. 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 Ele está no mundo.
Ele é a influência. O mundo jaz no maligno. Então, quem é o grande tentador hoje? O diabo. Entendo. A nossa divergência, então, será nessa, né? Eu acredito que, de fato, nós temos o elemento, a árvore, mas há necessidade, sim, de um tentador. Há necessidade, porque isso eu estou querendo dizer que Deus decretou o mal, como ensinam os hipercalvinistas ou algo do tipo? Não. Né? Deus não decretou o mal, Deus não decretou a queda. A queda, necessariamente, não era um decreto ou uma realidade, mas uma possibilidade. Até mesmo para que o homem pudesse rejeitar a Deus. Senão, o homem iria amar a Deus por compulsão e não pela sua liberdade. Então, era correta a questão de um tentador ali naquele contexto. Tá? Aliás, o contexto de Jó segue esse caminho, né? Exato. O argumento exatamente. de Satanás foi esse. Ele te serve porque o senhor dá tudo para ele. Perfeito. Quase que o diabo fala assim, desse jeito até eu. Era o que eu queria. Exatamente. E conforme nós vamos analisar posteriormente, não sei se nós se teremos tempo para essa questão, é Isaías 14. Isso, né? a gente vai entrar agora, então, aproveitando. Pessoal, desculpa, tá? Sem problema. Professor. Aproveitando vocês que estão aí acompanhando, vocês têm o chat aí para vocês poderem comentar, trazer também as dúvidas, os questionamentos, trazer as opiniões de vocês, que são importantes também, porque muitas vezes nós estamos aqui discutindo, a gente não está aí, mas vocês no chat estão falando coisas aí que podem ser esclarecedoras uns para os outros, né? Então, se você tem informação aí, se você está aí na sua casa, com seus estudos, com seu conhecimento, compartilhe o seu conhecimento aí no chat, porque o seu conhecimento é muito importante, suas perguntas, seus questionamentos, e é muito bom quando a gente está nesse ambiente de troca, né? Porque outras pessoas podem trazer pontos de vista diferentes, assim como a gente está trazendo pontos de vista diferentes. Isso nos leva a mais discussões, e eu acredito que é dessa forma que a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento, porque é uma situação como essa que nos tira da zona de conforto. Não, mas espera aí, deixa eu ir atrás dessa informação, deixa eu pesquisar mais, deixa eu ler mais, né? Deixa eu buscar outras referências. Então faz todo sentido vocês que estão aí participarem, tá bom? E se vocês que estão aqui ainda não se inscreveram, clica aí no botãozinho de se inscrever, já se inscreva e aciona o sininho para vocês poderem acompanhar outros debates que tem também temas aí bem calorosos e profundos para que a gente possa discutir. Tá bom? E lembra de apertar aí esse cifrãozinho e dar uma força pra gente aí, fazer uma doação, uma contribuição, qualquer valor que você puder nos ajudar, será muito bem-vindo, tá certo? E também eu gostaria que você também compartilhasse para mais pessoas esse debate, porque é importante que outras pessoas também ouçam e escutem temas como esse, que é tão profundo, que leva a muitos questionamentos e perguntas, e traz aí a possibilidade do debate, como está trazendo aqui para a gente hoje, que possivelmente a gente não chegará numa conclusão, mas nós teremos aqui pontos bem importantes sendo abordados. Inclusive, eu vou trazer as perguntas aqui, que a gente tem aqui uma série de perguntas que a gente faz, num bate-bola aqui junto com os convidados, que é, primeiro aqui para o professor Gabriel, já abordando Isaías. A passagem de Isaías 14, 12 ao 15 traz a ideia de que Satanás era originalmente um anjo chamado Lúcifer, que caiu devido ao orgulho. Na verdade, este nome não é relacionado a Satanás. Só ganha forças após a interpretação de um dos pais da igreja, São Jerônimo, né? Ou Jerônimo, conforme nós conhecemos, ao traduzir o termo Luciferos para Lúcifer. E na nossa tradição isso ficou impregnado. Nós falamos que a Igreja Católica tem a sua tradição, nós protestantes também temos a nossa tradição, né? E aí depois foi criada a ideia de ser um regente do coral, maestro do coral, dentre outras questões. Mas o texto, Isaías 14, 12, não faz referência a Satanás e Lúcifer, muito menos, não é o nome dele. Muito bom, tá bom. O senhor concorda? Concordo, aliás, algo que às vezes a gente comete muitos erros de querer padronizar um termo. Então você tem Isaías 14, 12 dizendo, inclusive eu, que atribuo esse versículo à pessoa de Satanás. Ok. Porém, o próprio Jesus vai dizer que ele é a estrela da manhã. Então, quem é a estrela da manhã? Satanás ou Jesus? Aí que tá. A gente não padroniza esse tipo de termo. Aliás, aquela regrinha básica, né? Não é um termo que dá sentido ao texto. É o contexto que dá sentido ao termo. E a gente erra nisso
Aí já... E gente que morre de medo até de falar o nome Lúcifer. Fala esse nome não, né? Eu tenho horror Na de verdade, falar. era um nome comum, porque Então, você tem você nem tem padres isso. chamados Lúcifer na Idade Média. Você tem padres chamados Lúcifer, né? Era um nome comum. Na verdade, a questão de Estrela da Manhã, ela era associada aos reis da Babilônia. Nabucodonosor foi chamado de Estrela da Manhã. E também foi chamado de Rei dos Seis. E Jesus é chamado de Estrela da Manhã e Rei dos Seis. Então, não, A resplandecente Estrela da Manhã. A resplandecente Jesus. Estrela da Manhã. Então não se aplicaria a Satã. Então, aqui ao pastor Fabrício. A interpretação de Isaías 14, do 12 ao 15, como uma referência a Satanás, é contestada por muitos estudiosos, Sim. que argumentam que o texto se refere ao rei da Babilônia. Como você responde a essa crítica? Então, diretamente sim. Como Ezequiel 28, diretamente é o rei de Tiro. Então, Isaías 14, sim, é uma referência direta ao rei da Babilônia. Porém, segundo o que eu acredito, também uma profecia de dupla referência. Porque tem elementos aqui que eu não consigo atribuir somente a um ser humano. Por exemplo, foi derrubada até o inferno a tua soberba. Então aqui eu consigo já linkar soberba, é uma característica diabólica. Ok. Como caíste do céu, caiu do céu. Então estava lá. Ainda o versículos 13 e 14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui consigo enxergar também uma criatura, né? Então, espiritual, angelical, que tem esta possibilidade de almejar uma coisa dessa, ainda que só na cabeça dela. Mas eu não consigo atribuir isso a uma figura humana que tem esse desejo ou que intenta uma coisa dessa sendo um mero mortal. Então, a semelhança de Ezequiel 28, eu entendo também que Isaías 14 é um texto que me dá uma possibilidade de interpretação. Mas é sem margem de dúvidas? Não, mas é uma possibilidade de interpretação de que Isaías 14 é uma referência ao rei de Tiro, ao rei de Babilônia, diretamente e indiretamente a figura e a pessoa de Satanás. Você tem um contraponto? Tenho sim, porque quando nós analisamos todo o contexto, vai mostrar que ali refere-se somente mesmo ao rei de Babilônia, porque quando nós vamos analisar a interpretação judaica, que acredito que é de grande peso, aliás, a literatura dos judeus, né, eles não veem dessa forma. Percebe-se uma linguagem irônica. Verso 4. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos seus dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido. Ou seja, as nações está perseguindo este ser. Então, a pergunta que eu talvez poderia fazer é: Satanás está sendo perseguido pelas nações, no caso? Verso 6. Aquele que feria os povos com furor... daqui já li. Verso 7. Já descansa, já está sossegada toda a terra, e rompem cantando. Aí lá no verso de número 9 diz: o inferno desde o profundo se turbou para te sair ao encontro da tua vinda. É a ideia de que os mortos que estão no inferno, ou no Sheol, o mundo dos mortos em si, estão recebendo este ser que caiu. E vão dizer: despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar os seus tronos e a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Ou seja, tu que nos dominou, que nos venceu, tá vendo como que você era semelhante a nós e agora está no mesmo lugar que nós? E em sequência vai narrar um estado de putrefação. Olha o verso de número 11. Já foi derribada na sepultura a tua soberba. Satanás não vai à sepultura. Não temos aquela interpretação dos adventistas que inferno quer dizer sepultura, né? Como o som das tuas violas, os vermes, aqui é o estado de putrefação, corrupção do corpo. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Agora nós temos uma fala totalmente irônica. Como caíste do céu,
ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã era o título usado para os reis. Faraó era também visto como estrela, como filho dos deuses, filho de Horus. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Em Daniel 4, nós temos um rei tendo um sonho. Um sonho onde uma árvore cresce do chão até o céu e, de certa forma, se engrandece por isso. A sua soberba é tanta que um anjo desce e diz, corta. E aí todos os bichos que estavam ali se alocando abaixo daquela árvore, eles vão para outros lugares e aquela árvore é totalmente abatida. Qual que é a interpretação que Daniel passa para o rei Nabucodonosor? Esta árvore é tu e o teu reino, que será cortado e tu ficará entre os homens, entre os bichos. E aí nós temos todo o contexto ali de Daniel 4, se não me falha a memória. Então nós vemos aqui, no verso de número 13, justamente essa soberba sendo quebrada, a soberba do rei de Babilônia, não necessariamente de Satanás. Porque senão vou ter que assumir que Satanás também entra no estado de putrefação, o que seria contra. Então, aí a gente volta ao mesmo modus operandi de defesa dos nossos pressupostos. Certo. Olha só, ele vai afirmando. Quando chega no versículo que eu vou defender como que seria também uma afirmação literal, aí você entende como ironia. Porque eu faria e faço essa pergunta. Em que momento o rei de Babilônia caiu do céu? Então, eu venho caminhando na literalidade, aí quando eu me confronto com algo que pode ser contra essa minha literalidade, aí eu acrescento, não, mas isso aqui é uma afirmação irônica. Então, aí que volta a questão de que a nossa defesa, nesses tipos de assuntos e textos, onde você não tem algo ali explícito, não tem como. Por isso que eu ainda defendo até hoje, e olha que são muitos anos de debate nesse assunto, que não tem como. É um texto que ele aceita essa interpretação de que são dois alvos aqui do profeta. Tanto o imediato, sim, a figura do rei de Babilônia, sim, real, mas, paralelamente, uma outra figura, como aqui, né, que caiu do céu. Então, eu enxergo aqui uma citação, sim, a figura de Satanás. Pastor, mas se o primeiro pecado é no céu, como trazer a ideia de que o céu é um lugar perfeito, santo, íntegro? O Éden não era? O Éden era um lugar perfeito? Então, só que o ser que estava no Éden era poderia perfeito. Se corromper. Ué, e os anjos também. Mas se daria justamente no céu, onde a maldade não entra? Ué, e no Éden? Não era a mesma coisa? Só que no Éden, Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. No céu não havia. Bom, sim, aí em relação ao ser humano. Agora, no céu, a mesma possibilidade. Eu acho que aí a gente enxerga o esqueleto da criatura. Tanto anjos quanto homens foram criados, como você até disse aqui, sim, com capacidade de poder tomar atitudes até mesmo contra o Deus que os criou. Entendo. Então, há essa rebelião nos céus, que gera a queda de Satanás, que, ao meu ver aqui, Ezequiel 28, Isaías 14, dá uma ajuda nessa compreensão. E então temos aí Satanás condenado eternamente com tudo isso que a Bíblia diz para nós. Então o senhor acredita numa criação anterior? No caso, a criação dos anjos? Exército dos céus ali não faz uma referência... Eu creio que não. A criação dos anjos. Porque se eu tiver que afirmar que os anjos foram criados dentro do período de 6 dias, eu vou ter que assumir que então Deus criou demônios também. Uma vez que eu não vejo essa queda. Eu vejo a aparição de um ser caído no Éden, mas eu não vejo onde que ele caiu no Éden. Então, pelo fato da condenação da serpente em Gênesis 3, a semente da mulher pisará a tua cabeça, ali todos os julgamentos acontecem dentro daquele contexto. Satanás também. Sim, então, assim como nós temos ali o julgamento da mulher, a condenação da mulher, Sim. do homem, da própria terra, a terra é maldita por causa de ti, a serpente também recebe a sua sentença ali. Recebe. Ou seja, Exato. mostrando que possivelmente, talvez a melhor forma é entender que o pecado dele ali se deu. Entende? Dentro daquele... Inclusive, o próprio dicionário bíblico Wycliffe... Então temos que dizer que Deus criou
um anjo caído. Não, ele se corrompe ali em Gênesis 3. Porque Mas não em há que diferença, momento? não há diferença de eu acreditar que Satanás ele se corrompe no céu ou se corrompe na terra. A verdade é que ele se corrompe. Eu Sim. prefiro crer que ele se corrompe na terra, justamente não no céu, porque um lugar é o céu. Mas em que maravilhoso. momento? Se dá justamente entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Tem que ser nesse período. Porque Gênesis 2 volta àquele mesmo argumento. A expressão, e viu Deus que era tudo muito bom, tove meod, Sim, tudo exato. perfeito. Se é Como o perfeito, céu. se é perfeito, não poderia Como ter o mal. céu. Então, mas o Éden também era perfeito, não tinha mal. É igual por- o céu. Exato, só que qual que é a verdade? Eu acredito ali que a Bíblia se cala entre o capítulo 2 e 3 para fazer referência a essa Então, olha só. queda. Entende? Você tem o céu, que é um ambiente perfeito, Aham. que Deus então cria criaturas com possibilidade de virem a ser imperfeitas. Então não é a questão do ambiente. É o indivíduo, a criatura, com condições de queda. Certo. No Éden, você tem a mesma situação. Você tem um mundo criado perfeito e com um ser que já está caído ali. Então onde que ele caiu? Que momento ele caiu? No Éden. Aí eu vou lançar a mão de novo de Ezequiel 28, 10, 14. Basicamente, se ele cai, na verdade, nós devemos entender que já existia o mal. Já Sim. existia o mal. Sim. Então, se existia o mal, não era tudo muito bom, não era tudo perfeito. Então, Tove meod. Aí que tá. O Satanás não era um ser caído? Ele não era um mal? Ele foi corrompido Então, pelo mal. onde que ele surgiu, então? Bom, foi criado por Deus e, de certa forma, está relacionado a toda a criação. Sim, então. Mas ele não foi criado sendo mal. Não. Então, ele vai se transforma num ser maligno, num anjo caído, num demônio, por conta da sua rebelião, Perfeito. né? Conforme os demais textos. E no Éden, você tem um contexto também igualmente perfeito. E a presença desse ser maligno não altera em nada essa perfeição do Éden, até que o homem abre essa porta. Entendo. Então, eu continuo com dificuldade de encontrar um momento onde Gênesis 1 e 2 pode nos dar a possibilidade de interpretar que Satanás torna-se, né, o que é em algum momento ali em que a Bíblia não diz. Para concluir a minha fala e meu pensamento em relação a isso, o Dr. Barton Payne, PhD e professor de literatura e idiomas do Antigo Testamento, ele diz assim, abre aspas, o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, parece mais adiante datar esta queda. Antes ainda que era tudo muito bom, em Gênesis 1:31, a tentativa de Satanás de conseguir a adesão da espécie humana pode, portanto, ser precipitado à perda do seu estado angelical. Ou seja, a partir do momento em que ele quer dar ordens ao homem como se fosse Deus, ali está, de certa forma, mostrando a sua queda. Tanto a serpente como os seres humanos foram amaldiçoados no mesmo tempo, mostrando que justamente o seu pecado também são no mesmo contexto. Mas, embora o homem tenha recebido a esperança da reconciliação, o tentador já não tem essa esperança, pois foi condenado a ser pisado e esmagado pela semente da mulher. Essa ideia também pode ter sido usada como parâmetro para a questão contextual de Jesus ali no seu combate com os fariseus, dizendo, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Por que homicida? Porque matou a comunhão que o homem tinha com Deus. E não se firmou na verdade. Por que não se firmou na verdade? Porque distorce a palavra de Deus para tentar o homem e a mulher. Porque não há verdade nele quando ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se o primeiro pecado de Satanás fosse a soberba, Jesus tinha que falar que ele é o pai da soberba e não o pai da mentira. Então, mas você tem também outras péssimas características do diabo, que não é só a soberba. Eu acho que a queda do diabo foi motivada pela sua rebelião. E nessa rebelião você tem lá soberba, você tem outras características que vão somar e levá-lo ao que ele fez. Uhum. Mas olha só, entre essa possibilidade de interpretação que você trouxe e as que eu defendo aqui, que eu estou defendendo, eu acho que fica mais confortável eu lançar a mão de textos como Ezequiel 28, Isaías 14, para entender
que sim, Satanás é um anjo caído e a Bíblia declara isso. Agora, em que momento isso aconteceu? Possivelmente dentro do que o contexto de Ezequiel 28 mostra, Isaías 14 também. Porque pelo menos eu tenho elementos que vão me dar essa possibilidade. Essa interpretação que você trouxe, ainda que também é uma possibilidade de interpretação, eu acho que ela tem menos elementos. Eu vou supor muito mais, eu vou ter que conjecturar muito mais, porque não quero ficar com textos que podem facilitar ou me ajudar a essa compreensão que a Bíblia não é clara. Então, assim, entre o que trouxe esse PhD, eu acho que é mais difícil entender a maneira que ele traz do que ficar com isso que a gente está tratando aqui, trazendo, que já são elementos que já estão aí. Falando em textos, eu tenho uma pergunta para o professor Gabriel, que é o pastor até mencionou. O texto de Ezequiel 28, 12, do 12 ao 17, diz que existe uma figura que está descrita como um querubim perfeito que caiu. Uhum. Então, tem essa discussão, né? A quem esse texto está se referindo? Olha, segundo alguns historiadores, eu sou professor de história, mas eu não asseguro essa ideia, que seria Itubaal III. Eu não consigo dizer que é Itubaal, até mesmo porque cronologia na Antiguidade Clássica é muito difícil para nós. A questão de datação, cronologia dos reis. De certa forma, é um rei que se engrandeceu pelo seu comércio, se ensoberbeceu pelo seu comércio e foi abatido pelo próprio Deus. O que nós podemos entender? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura. Por que aqui vai citar a questão da cobertura das pedras? É porque os reis se vestiam com pedras preciosas. Eles tinham pedras preciosas em suas vestes. Por que o texto faz referência a pífaros, tambores? Porque em Nínive se havia aquele espaço para música. Era uma cidade em si que gostava, uma cidade, país, que gostava de música. Tu eras querubim ungido. Aqui nós temos um sério problema em questão de tradução, aonde a Septuaginta, ou Septuaginta, e o siríaco, a versão ali da Peshita, parece corrigir, não trazendo a ideia de querubim necessariamente. Porque quando você vai analisar a questão da tradição judaica, a tradição vê Satanás mais como um serafim do que como um querubim. Porque serafim é uma serpente alada, e Satanás aparece como uma serpente lá no Éden. Te estabeleci no Monte Santo de Deus, eu disse que era Jerusalém, no meio das pedras afogueadas andavas. Por que pedras afogueadas? Porque Nínive, ela foi incendiada por 3 vezes, inclusive uma delas por Alexandre o Grande. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, qual justamente seria esse comércio? O comércio de Nínive, em suas rotas, né, com as demais nações e cidades. Pelo que te lancei, profanando do monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas. Aqui, talvez no original, seria querubim de asas estendidas. Você percebe alguns seres alados, igual disse no início do debate, que são os Shedim. Nós escrevemos Shedum, mas o correto é Shedim, seres com rosto de homens e seres alados. E o texto diz querubim ungido. O termo ungido, da onde que vai surgir a expressão Machia, Messias ou Cristo ungido, se aplica somente a 3 classes de pessoas no Antigo Testamento: rei, profeta e sacerdote. E justamente nós temos uma profecia, uma lamentação a um rei. Eu vou ter que dizer ou que Satanás era um sacerdote, ou que Satanás era um profeta, ou que Satanás necessariamente deveria ser um rei. O que nós não vemos. Entende? É por isso que eu vejo que estes elementos se aplicam todos ao rei de Tiro. Agora não sei lhe dizer qual rei em específico, se é Itubaal III ou qualquer outro rei aí da história. Muito bom. A outra pergunta agora é pro pastor Fabrício aqui. A Bíblia, ela nunca menciona especificamente o nome Lúcifer em relação a Satanás, exceto em Isaías 14, 12, né? Então, na tradução Vulgata, como que você interpreta a ausência desse nome no texto original do hebraico? Então, justamente porque foi uma interpretação dada por uma versão, a Vulgata. É latim, né? Lúcifer. É igual inferno. Até inferno na Bíblia, no original, não tem. Ou você tem Sheol, ou você tem Vale do Guerrinon, Hades. Hades. Que no latim é infernos. Uma referência a um lugar inferior.
Então, a ausência desse termo no original é justamente porque é um termo em latim, querendo fazer referência a um ser aí extraordinário que hoje, no nosso meio, infelizmente, Ficou quase impregnado, né? chega a ser quase respeitado. Infelizmente. É Exatamente. uma triste verdade, realmente. Para a gente ir para o final, então, aqui, mais uma pergunta para cada um, para o professor Gabriel agora. Em Jó, capítulo 1, do 6 ao 7, Satanás ele aparece diante de Deus no céu, né? Uhum. Isso não corrobora com a ideia de que ele era um ser celestial antes da sua queda? De fato, era um ser celestial antes da sua queda, é um ser celestial depois da sua queda, só que agora caído, corrompido. E ele tem acesso aos céus porque ainda o Messias não havia nascido e não havia um poder, como posso dizer assim, para combatê-lo em esfera humana, a não ser aquele a qual Jesus Cristo viria apresentar. Então, ainda em Jó, ele se apresenta na corte celestial, tendo acesso aos céus. Em Apocalipse 12, já não temos mais este acesso. Hoje mesmo, Satanás já não está mais diante de Deus nos acusando. É por isso que Paulo faz a pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, até a cruz de Cristo, Satanás tinha esse acesso aos céus. Depois que lá em Apocalipse 12, Jesus Cristo ressuscita, se assenta ao trono. Se me permite, eu até gostaria de ler, porque às vezes nós falamos das referências e às vezes nós citamos com exatidão. Lá em Apocalipse 12 vai falar justamente do reino de Deus e essa queda definitiva de Satanás. Basicamente... A pergunta que vem depois para o pastor Fabício. Perfeito. O que eu entendo? Que há uma queda moral e uma queda cósmica. A queda moral, ele cai moralmente, é corrompido, mas ainda tem acesso. E depois acontece essa queda cósmica, onde ele é lançado na Terra, que se dá justamente na cruz. São duas quedas, então, você vê. Duas etapas de uma queda só, duas no etapas caso. de uma queda. Isso. Em Apocalipse 12, nós temos aqui, ó, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E em sequência, esse dragão que cai começa a fazer perseguição com a semente da mulher e também com os seus descendentes, aqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Uhum. Para o pastor, então, já integrando aí o assunto, em Apocalipse 12, do 7 ao 9, a queda de Satanás é mencionada no contexto futuro durante a batalha final. Uhum. Como que isso se encaixa na visão de que Satanás já teria caído antes da criação da humanidade? Então, olha, você tem a queda de um anjo que o torna um demônio, e depois você tem a efetivação da sua condenação, onde ele vai então se submeter ao juízo de Deus. Nós temos em Marcos capítulo 1, quando um demônio chega para Jesus e diz assim: vieste atormentar-nos antes do tempo? A consciência de um demônio, de que ele tem ainda ação, porém ele sabe que vai chegar um dia em que o juízo virá, então tudo será findado. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Por enquanto, agora, é um ser caído, que tem toda uma condição de tentar o homem, de trazer prejuízos, de distorcer a palavra de Deus. Porque assim, é como Paulo fala aos Romanos, Jesus nos livrou do poder do pecado. Então nós temos condição hoje, como nova criatura, e possuindo, né, a natureza divina, eu posso dizer não a situações que antes eu era vencido. Eu não estou livre da presença do pecado, por conta dessa carne que não se converteu. Mas eu sou livre do poder. Então eu posso resistir ao diabo, uma vez que eu me sujeito a Deus, e ele foge de mim. Então, o contexto de Apocalipse 12 está tratando
de um último momento onde, então, um ser caído vai ser neutralizado para sempre. Porque, por enquanto, ele não está neutralizado, mas é um anjo caído. Não concordo com o pastor nessa perspectiva. Acredito que, por mais que caído, hoje não tendo mais acesso aos céus, ele tenta o homem, no entanto que a Bíblia pede para nós vigiarmos constantemente, que ele está como um leão, não é um leão, né? Ele não é um leão, mas está como um leão, bramando a quem possa tragar. É isso aí. Muito bom. E aí, gostaram? Esse foi o nosso debate de hoje, com a ilustre presença dos nossos dois grandes amigos aqui, que puderam abrilhantar esse debate de hoje, o professor Gabriel e também o pastor Fabrício. Pastor Fabrício, considerações finais para aquela câmera ali, pessoal. Ok. Bom, eu fecho aqui no início. Você até disse que acho que nós vamos chegar aqui no final sem alguma conclusão. A gente já sabia disso, mais ou menos. Mas é aquilo. A gente defende a nossa fé, as nossas ideias partindo dos nossos pressupostos. Não tem como escapar disso. Eu, então, ainda continuo defendendo que, diante de todas as possibilidades de interpretações que eu possa ter nesse mundo afora, como trouxe aqui, e também o que a Bíblia me apresenta, eu posso lançar mão de uma possibilidade de interpretar que Ezequiel 28, Isaías 14, me trazem uma ideia de como foi a queda, a origem e queda de Satanás. Não vou dizer aqui, o texto é claro? Não. É absolutamente isso? Não, mas é uma possibilidade que eu defendo. Então, como o professor Gabriel entende o contrário, e outros também, amém, é isso aí. Mas uma vez que a Bíblia não me dá realmente um ambiente que eu possa me firmar completamente e bater o pé, é isso, então eu vou para essas possibilidades e, no meu entendimento, a possibilidade que eu tenho defendido aqui, desses textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, são bem confortáveis e não agridem nenhum entendimento ou violentam nenhum princípio de Deus, e tem sido bastante útil na minha vida ministerial, para os meus alunos, para minhas ovelhas, e acredito que vou continuar por aí, por enquanto. Suas redes sociais, pastor? Olha, eu estou em todas as redes, como Fabrício T. Costa. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, você vai me encontrar lá. Tem muitos vídeos lá. Eu tenho um programa também na Rádio Vida, 96,5, do Cláudio Apolinário, toda segunda-feira, que é o Teológica Vida, falando de teologia, da 1 às 2 da tarde. E nas minhas redes sociais, às vezes as pessoas estranham um pouco. Fala, pastor, você não está falando de teologia nas redes? Eu faço um trabalho bem específico nas redes sociais, que é com vida emocional cristã. Trabalho muito nessa área há muitos anos. Então, você pode estranhar um pouquinho. Você não falou nada aqui de Apocalipse. Não. Mas se você quiser saber algo sobre teologia comigo, aí você pode acessar aí a Rádio Vida, o Teológica Vida, e vai aprender um pouquinho mais lá também. Muito bem. Professor Gabriel. Bom, desde já quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, louvar a Deus pela vida, tanto a sua vida quanto a do pastor. Foi uma honra estar aqui com os irmãos. Nós divergimos no micro, na verdade, né? Porque verdade. Nós acreditamos que Satanás é um ser caído, de fato, já um ser vencido pelo poder de Jesus Cristo, e louvado seja Deus por isso. Acreditamos que os demônios também são seres caídos, necessariamente não foram criados por Deus dessa forma. Nós só vamos divergir que o pastor acredita que esses textos fazem referência e eu não. Amém. Acredito que a Bíblia, de certa forma, se cala porque a Bíblia necessariamente não é um livro sobre a queda de Satanás, e sim sobre a nossa queda e a nossa redenção. É o Pai, Filho e Espírito Santo e um movimento de salvação para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, a saber, nós. Eu continuo defendendo que esses textos não fazem referência a Satanás. Acredito que a sua queda se dá ali justamente no Éden, juntamente com o homem. Depois uma queda cósmica, onde ele é lançado na terra. E, por último, acontecerá de fato a sua condenação, aonde nós reinaremos com Cristo e seremos vitoriosos aí para todo sempre.
Suas redes sociais? @Prof. Gabriel Cruz, tanto no TikTok, no Instagram, quanto também no canal do YouTube. Lá no Instagram pode encontrar todos os nossos cursos de História da Igreja, Lendo com Excelência, e o curso também de Teologia, e acompanhar o nosso trabalho lá nas redes sociais. Muito bem! Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês tenham participado também aí no chat, dado as opiniões, trazido os questionamentos. E se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu e também acione o sininho para você ser notificado. Lembrando também que, dando tudo certo, se Deus quiser, nossa viagem para Israel e Egito com o professor Luiz Saião acontecerá, tá bom? Então, para você ter mais informações, você vai ver aí na sua tela o QR Code para você poder apontar o celular aí para a tela, se você estiver acompanhando aí pelo seu televisor, você acompanha aí e pode apontar o seu celular para o QR Code, vai abrir lá no site da Biblos Viagens e o pessoal vai estar lá para atender você, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela atrás de mim. E você também tem aí no link da descrição, se você está acompanhando pelo celular, tá? Então você pode clicar ali no link da descrição e acompanhar também esse trabalho, que tem sido um trabalho lindo que o professor Luiz Saião, junto da Biblos Viagens, faz. Como ele mesmo diz, que essa viagem, ela não é apenas uma viagem, mas ela é uma experiência na Bíblia em 3D. Nada melhor do que ter o professor Luiz Saião aí nos guiando como nosso guia nessas viagens. Então você vai ter todas as informações de aéreo, terrestre, você vai ter todas as informações aí também de hospedagem, tudo que você precisa saber. Clica aí no link da descrição, aponta o seu celular para o QR Code e entra lá e conversa com o pessoal da Biblos Viagens. Vai ser um prazer ter você com a gente nessa caravana, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui então. Obrigado, professor Gabriel. Obrigado, pastor Fabrício. Foi um prazer tê-los conosco aqui. Muito obrigado. Muito obrigado você também que acompanhou esse debate hoje. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo programa. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau! Seja bem-vindo à Livrarias Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livrarias Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, e todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livrarias Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí, o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos, conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa estrutura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livrarias Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos com o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa.